Salve, galera! Muito bom dia para vocês. Por aqui, professor Adriano Rimorini Traubach, disciplina Sociologia, primeira série do ensino médio, terceiro bimestre. E na aula de hoje, nós vamos ver a diferença entre instinto e cultura. Você sabe qual é a diferença entre instinto e cultura? A habilidade. Compreender que a humanidade só existe na diferença. Essa aula visa distinguir o instinto de cultura. Pessoal, vamos ver então a diferença entre o instinto e a cultura. Começando inicialmente com o instinto. O que é o instinto? O significado da palavra instinto, de acordo com o dicionário Oxford, é um substantivo masculino e o primeiro significado da palavra instinto é impulso interior que faz um animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência própria, de sua espécie ou de sua prole, no caso dos seus filhotes. Por exemplo, instinto reprodutor. O segundo significado é um impulso natural independente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Por exemplo, o instinto materno. De acordo com o site Significados, o instinto é uma reação espontânea manifestada dentro dos padrões de comportamento animal. Então, é uma reação espontânea, inconsciente e inata, manifestada dentro dos padrões de comportamento animal. É caracterizado como um impulso interior que faz um ser vivo agir de maneira inconsciente, provocando atos adequados que visem a sobrevivência própria da espécie ou de sua prole, de seus filhotes. O instinto humano é muito complexo, uma vez que o homem é um animal que pensa e vive em um ambiente e em uma cultura. Existem determinados padrões fixos de comportamento humano, onde os indivíduos agem por impulso natural que, independente da razão, o faz agir como um objetivo específico, como o instinto materno, que faz uma mãe amamentar seu bebê, ou o instinto de sobrevivência. Numa situação muito drástica, o ser humano, por exemplo, numa situação de perigo, nós sabemos que possuímos glândulas, no caso, determinada glândula, dependendo da situação de perigo, ela lança adrenalina, e este hormônio deixa o indivíduo alerta, atento para fugir. Uma situação de um perigo, de uma situação de emergência que demande uma ação rápida. Então, isso faz parte do chamado instinto. No entanto, a realidade humana é tão complexa que torna-se difícil determinar se um padrão de comportamento pode ser instintivo. Já no mundo animal, os zoólogos e etólogos, profissionais especialistas neste tipo de comportamento, descrevem que o instinto animal pode ter várias causas. Um animal pode instintivamente agir por impulso para atacar uma presa, para se alimentar ou para se defender e proteger seus filhotes. No caso, esta imagem aqui, que foi retirada do site Conceitos, mostra uma leoa
pegando o seu filhote para retirar de determinado local. Por exemplo, às vezes o instinto de mãe percebeu, por exemplo, um grupo de hienas que podem atacar o filhote desta leoa. Então, instintivamente, ela pegou esse filhote, esse leãozinho aqui pelo pescoço, para retirá-lo daquele local. Ele não estava querendo muito ir, não. Estava querendo ficar brincando ali. Mas, instintivamente, a mãe, o instinto materno do animal, dessa leoa, percebeu algo e já tratou de providenciar a retirada de seu filhote, de sua prole, dali. Essas ações instintivas nos animais configuram-se em um mecanismo genuíno da espécie. O instinto também pode estar relacionado ao fato de pressentir, perceber algo, ter uma intuição. Este tipo de ação normalmente é atribuída a pessoas que tenham uma tendência natural, um dom. Então, determinadas pessoas têm uma certa sensibilidade e percebem algo no ambiente e instintivamente já tratam de sair daquele ambiente. Aqui, no caso, em relação aos animais, a mãe está percebendo algo e ela está tratando de retirar o seu filhote dali. Ou mesmo ir para um outro local. Chegou a hora de abandonar este local e ir para outro local. Agora, a cultura. Já em relação à cultura, o autor Porfírio afirma que é um termo bastante explorado pela antropologia. Como sabemos, a antropologia é a ciência que estuda o homem. Ciência que surgiu na mesma época em que a sociologia e visa analisar as sociedades humanas a partir de sua produção cultural, indo das mais elementares formas de organização social até as mais complexas. Segundo Porfírio, o sentido de cultura é amplo. O que nos interessa aqui é saber que cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou um determinado grupo artístico, no caso literário, dramatúrgico, musical, derivado das artes plásticas, etc., que cultiva de algum modo um padrão estético semelhante. Então aqui está o significado da palavra cultura, corresponde a um conjunto de hábitos, crenças, conhecimentos que cultiva de algum modo um padrão estético semelhante. Agora vamos verificar o significado da palavra cultura. A palavra cultura é uma palavra que surgiu do latim e estava anteriormente relacionada ao cultivo da terra. De lá que surgiu este termo. Vamos verificar então o significado de cultura. Ainda o autor Porfírio afirma que, segundo o dicionário Aurélio Online, a fonte de pesquisa, dicionário Aurélio, cultura pode significar ato, arte, modo de cultivar, lavoura, conjunto de operações necessárias para que a terra produza, vegetal cultivado, meio de conservar, aumentar e utilizar certos produtos naturais. Aplicação do espírito, determinado estudo ou trabalho intelectual.
instrução, saber, estudo, apuro, perfeição, cuidado. O autor afirma que, no caso o autor Porfírio, em virtude da variedade de significados dessa palavra derivada do latim, que deu origem tanto a expressões de cuidado e cultivo, como eu falei para vocês, uma palavra que veio do latim, significava anteriormente o cultivo da terra, o cuidado com a terra, o cuidar da terra, cultura. Então, deu origem tanto a expressões de cuidado e cultivo, quanto a expressões que designam conjuntos de conhecimentos e hábitos de determinadas sociedades, sendo difícil realizar seu esgotamento conceitual, como nós pudemos verificar. O significado da palavra cultura é bastante amplo. Conforme afirma o autor Porfírio, podemos designar com a palavra cultura o cultivo de vegetais, a cultura de tomates ou o cultivo de tomates. O cultivo do conhecimento humano alcançado pela racionalidade e pelo senso estético, quando nos referimos a uma pessoa culta, justificando que ela é letrada, erudita, que conhece vários idiomas ou é conhecedora de arte. É a cultura de um povo, de uma região, de uma nação, que se apresenta em diversas facetas: religião, arte, culinária, costumes, conhecimento, etc. De todas essas formas a que a palavra cultura pode remeter, a última é a que será tratada neste texto, pois é a que se encaixa no espectro de assuntos estudados pela antropologia, uma disciplina que surgiu no século XIX, em meio ao surgimento da sociologia. As duas disciplinas surgiram juntas, como afirmado anteriormente. As duas áreas compõem, junto à ciência política e à economia, o conjunto que forma as chamadas ciências sociais. O autor Porfírio afirma que, focando no termo cultura, observado pelo viés da sociologia e da antropologia, podemos dizer que é por meio da cultura que buscamos soluções para os nossos problemas cotidianos. Interpretamos a realidade e produzimos novas formas de interação social. Então, é através da cultura, é por meio da cultura, que buscamos soluções para os nossos problemas cotidianos, interpretamos a realidade e produzimos novas formas de interação social. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês um quadro retirado, extraído da internet, da Wikipédia, fonte, que traz a distinção entre instinto e cultura. Então, instinto versus a cultura. Dois exemplos clássicos de comportamento são o instintivo e o cultural, manifestado pelos mamíferos e pelos insetos. Enquanto que os primeiros, no caso os insetos, praticamente não têm aprendizado e nascem com quase toda a informação que precisam para sobreviver. Os segundos, no caso os mamíferos, são seres com comportamento social, que precisam
da convivência em grupo, pelo menos na infância, para adquirir o acúmulo de sucessos das gerações anteriores, transmitido culturalmente e não pelo equipamento genético. No caso, aqui nós temos os chimpanzés. Já foi estudado que esses mamíferos, no caso, estes macacos, eles utilizam objetos como pedras e galhos de árvores para quebrarem cascas de determinadas frutas. Eles utilizam os galhos das árvores como alguns instrumentos, por exemplo, alavancas, como martelos, que facilita a ação deles no meio em que vivem. E um acaba transmitindo para o outro através da chamada cultura, essa cultura social que mesmo no reino animal, entre os macacos, existe esse comportamento social. É claro, eles também têm um instinto animal, mas é transmitido ao longo do tempo pelo convívio social entre os elementos, entre os indivíduos integrantes, esses conhecimentos. Ao passo que, por exemplo, a abelha, ela realiza determinadas atividades aí que já são inatas, ou seja, nascem com a mesma, são do próprio animal para realizar determinadas tarefas. Pessoal, agora eu vou trazer para vocês um texto extraído deste livro de Sociologia, Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, das autoras Helena Bomeni, Bianca Freire Medeiros, Raquel Balmante Emerick e Júlia O'Donnell. Esse texto extraído deste livro, então, de Sociologia, Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, foi escrito por Norbert Elias. Segundo as autoras Bomeni e outras, 2016, página 163, Norbert Elias deu importância a uma questão que os cientistas sociais até então haviam estudado perifericamente. Ele se interessou pelas emoções dos indivíduos, como o amor, a tristeza, o ódio, a solidão, a agressividade, a inveja e muitas outras. Quando falamos em emoções, no caso, quando falamos de emoções, não pensamos em sociologia ou antropologia. Imediatamente nos vem à mente a psicologia e a psicanálise, disciplinas que abordam o desenvolvimento da personalidade humana. Sendo assim, por que as emoções poderiam interessar a um cientista social, no caso Norbert Elias, dedicado ao estudo das manifestações coletivas? Ainda de acordo com as autoras Bomeni e outras, 2016, agora página 164, um bom começo para responder a essa pergunta, poderia ser a indagação de por que ligamos as emoções às pessoas e, com frequência, a herança genética. Então, eu acho que esse texto ele casa com a ideia da aula de hoje, no caso, o instinto e a cultura. A diferença entre o instinto e a cultura.
Pessoal, seguindo então com o nosso texto, retirado do livro Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, que foi escrito por Norbert Elias. Se alguém é gentil ou rude, calmo ou estressado, pacífico ou agressivo, imaginamos que isso se deva à sua natureza. Ademais, associamos o comportamento dos indivíduos aos instintos. Sentindo fome, procura alimento. Sentindo dor, chora. Sentindo-se ameaçado, agride. Sentindo-se feliz, sorri. Então, podemos dizer que, para o senso comum e até para alguns especialistas, temperamento, emoção e comportamento são aspectos ligados às dimensões biológicas dos seres humanos. Há diversos campos das ciências médicas que pesquisam a ação da genética, dos hormônios e das estruturas cerebrais na configuração da personalidade dos indivíduos e na variação dos seus humores. Então, surge outra pergunta: diante de tantas variáveis biológicas, como pensar as emoções e os comportamentos humanos como dimensões moldadas pela cultura? Neste outro slide, eu trouxe uma imagem extraída do site de coaching, JRM Coaching. Ele retrata as emoções humanas. Então, uma moça aqui, em cada retângulo desse, ela está tendo uma emoção diferente. Desde a alegria, o espanto, pensativa, aqui módulo de luta, na configuração de luta. Então, cada retângulo deste representa uma emoção que é vivida por esta moça. Para as autoras Bomeni e outras, 2016, página 164, as ciências sociais debruçaram-se sobre esse problema e vêm demonstrando que a cultura age sobre a natureza biológica dos seres humanos. Observem que legal. Inclusive eu coloquei de roxo para ficar mais fácil de vocês acompanharem e dar o devido destaque. A cultura age sobre a natureza biológica dos seres humanos. Isso significa que somos entes culturais, ou, dito de outra forma, que a cultura é nossa segunda natureza. Isso aqui é muito importante, importantíssimo. A cultura é nossa segunda natureza. Vamos verificar por quê. Isso é fácil de compreender quando imaginamos que nossa capacidade para percorrer distâncias com muita rapidez é limitada por nosso corpo. Mesmo um velocista de primeiro escalão não é capaz de atingir a velocidade de um tigre ao perseguir sua caça. De acordo com as autoras Bomeni e outras, livro de 2016, aqui Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, nas páginas 164 deste livro, para superar essa limitação, a cultura criou tecnologias e equipamentos como a lança, a carroça, o carro e o ônibus espacial, entre tantos outros equipamentos, aparelhos, que o ser humano é um ser social e ele agrega conhecimentos, com a ajuda dos quais os seres humanos veem aumentada sua capacidade e agilidade para percorrer, em velocidade desconhecida até então, distâncias antes inalcançáveis. Por exemplo, para o ser humano sair do nosso planeta, do planeta Terra, o ônibus espacial, o foguete,
ele deve possuir uma velocidade de escape de 11 km por segundo. Senão, a nave espacial, o ônibus espacial, o foguete, não conseguirá deixar a superfície terrestre. Então, graças à cultura, graças aos conhecimentos que foram agregados pelos seres humanos ao longo do tempo, é possível tais feitos. É nesse sentido que a cultura oferece uma segunda natureza, pois ela amplia nossas capacidades biológicas. Faça um breve exercício da imaginação. Tente identificar os limites do corpo humano que são superados por meio da cultura. Então, aqui um exercício para que vocês reflitam, tenham aí um pensamento crítico, identificando quais os limites do nosso corpo, do corpo humano, que são superados por meio da cultura. Um grande exemplo, citando um exemplo, no frio, na época do frio, nós utilizamos agasalhos, roupas, para nos proteger do frio. Aí entra a cultura também. Pessoal, nesta imagem que foi retirada do livro Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, aí das autoras, nós podemos observar um corredor paralímpico que, infelizmente, ele não possui aí uma das pernas, onde foi adaptado este equipamento que dá um impulso ao mesmo e permite que ele realize esta corrida. Então, aí o uso da cultura, da tecnologia, permitindo que ele continue correndo normalmente e pratique o exercício físico. Então, seria a nossa chamada segunda natureza, utilizando a cultura, os conhecimentos agregados aí pela sociedade, pelos cientistas, visando o bem comum, que neste caso é que esse atleta ele volte a praticar os exercícios físicos e seja também um campeão. Ainda segundo as autoras do livro Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, mas a cultura também modela nossas emoções, mesmo aquelas que julgamos mais instintivas. Pessoal, no caso, eu deixei aqui o texto em verde para representar os animais, que fala sobre o instinto, e em vermelho, no caso, os seres humanos. Os animais são programados por seus instintos, reagindo imediatamente diante de ataques e imprevistos. Os seres humanos, no entanto, são capazes de domar, no caso de dominar, de controlar seus instintos, chegando a limites extremos. Nós, por exemplo, ainda que famintos, somos treinados para esperar pela hora da refeição em uma festa de casamento, pois a comensalidade, as regras de bem-estar social, de convivência social, a comensalidade, tem uma importância social e estabelece um momento convencionado para nos alimentarmos, que no caso é após a cerimônia do casamento. Falamos em instinto sexual, mas tomamos conhecimento de monges celibatários no Tibete com absoluto controle desse instinto. Sabemos também do instinto de sobrevivência. No entanto, temos notícias dos kamikazes que provocam a própria morte. Aonde queremos chegar? No caso, este exemplo que elas estão dando a respeito dos kamikazes,
são aqueles pilotos japoneses na Segunda Guerra Mundial que, após não terem mais munições, lançavam o próprio avião contra os alvos. Então, elas mencionam essa atividade, este pensamento na época, que era realizado, no caso, pelos japoneses, devido ao extremo amor à pátria dos mesmos. A cultura nos possibilita ir além da natureza. Ela é capaz de nos modelar para controlar nossos instintos mais básicos. Então, através da cultura, como as próprias autoras mencionam, aí no texto de Norbert Elias, cultura nos possibilita ir além da natureza. Ela é capaz de nos modelar para controlar nossos instintos mais básicos. Diante disso, de acordo com as autoras Bomeni e outras, é possível afirmar que existem padrões culturais para as emoções. Vamos explorar um exemplo. O sentimento de empatia, aquela emoção que nos liga ao próximo, como se eu pudesse sentir sua dor e sua alegria, identificando-me com ele. Você sabe que em nossa cultura esse sentimento é valorizado. Queremos compreensão, solidariedade, respeito, ternura de uns para com os outros. E isso, inclusive, faz parte das boas regras de convivência social, de harmonia da sociedade. Mas, para chegarmos a uma configuração social em que tais padrões emocionais sejam valorizados, temos de considerar todo um processo de aprendizagem, no qual passamos por conflitos, avanços e retrocessos, e ainda temos muito que aprender. Lembre-se de que a empatia envolve o entendimento de que o outro é um ser igual a mim. Então, essa questão da empatia. Já temos aquela ideia, nunca faça com o outro o que você não quer que façam com você mesmo. Que no caso é não praticar o sofrimento ao próximo. Nós temos que praticar a solidariedade, temos que ajudar o próximo, sermos bons ao próximo, para com o próximo. Fazermos o nosso papel social. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de um texto. O avanço tecnológico implica mudança cultural. Sempre que ocorre um avanço da tecnologia, por exemplo, aqui, essa pessoa está tocando num celular, texto escrito por Luiz Augusto Pereira de Almeida, fonte, o site canaltech.com, um texto muito bacana que aborda, que trata dessas mudanças culturais que ocorrem em virtude do avanço da tecnologia. Quanto tempo faz que as pessoas começaram a tomar conhecimento do fato de que todos são iguais? Certamente, desde tempos remotos, existiram pessoas que propuseram uma forma de ver as diferenças na contramão dos padrões culturais vigentes, como sábios e líderes religiosos. No entanto, para o desenvolvimento da empatia, emoção que está na base da percepção da igualdade entre indivíduos, passamos pela Revolução Francesa, pela abolição da escravatura, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela luta das
feministas e diversas lutas que resultaram em muitas outras conquistas. Voltando novamente a afirmar que se hoje em dia nós temos os nossos direitos, os chamados direitos e deveres, principalmente em relação aos nossos direitos, é porque ocorreram inúmeras lutas, inúmeras conquistas para que hoje em dia nós possamos ter esses direitos. Com isso, nossas emoções foram modeladas no decorrer da história, processo que leva a uma mudança da sociedade em muitas direções. Além dessa variação na história, podemos concluir que também as emoções variam de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. Essas reflexões nos possibilitam entender o interesse de Norbert Elias por sentimentos como os que mencionamos e pelas situações da vida nas quais eles estão presentes e são mobilizados. Elias pretendia descobrir como, ao longo do tempo, as pessoas foram aprendendo a controlar seus sentimentos, fossem eles bons ou ruins, e também os instintos biológicos em nome da convivência social. Para ele, o autocontrole foi desenvolvendo-se em um extenso processo. Além de um extenso processo, ao longo de todo um tempo, decorrer de uma história. Vejamos um dos temas estudados por Norbert Elias, os esportes. Aqui a figura que foi retirada também do livro Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, das autoras, demonstra que, no caso, o jogo de handball, aí, feminino, onde existem inúmeras regras para que ocorra este jogo. Uma atividade como essa, que emociona multidões, também acaba sendo reveladora do tipo de cultura e de sociedade que a incentiva e a incorpora em seu cotidiano. Trata-se de uma sociedade em que os intensos sentimentos coletivos provocados pelo esporte são contidos por regras, normas e freios, sem os quais o próprio esporte e a sociedade sucumbiriam. Pessoal, no caso, os esportes, eles têm regras, têm condutas de disciplina, as leis em relação à sociedade. Por que existem as leis? Para garantir o direito das pessoas, o direito à propriedade, os direitos sociais que as pessoas possuem, os direitos individuais que cada um possui. Vocês já ouviram aquela máxima que fala: o direito dele vai até aonde começa o meu, ou o direito dele vai até aonde termina o meu. Então, foi necessário ao longo do tempo, devido aos inúmeros conflitos existentes, que fossem criadas leis, que são regras de conduta em sociedade. Então, as leis, elas tipificam como os indivíduos, como os sujeitos, eles devem se comportar perante a sociedade, na sociedade. E, eventualmente, quando uma ou outra pessoa, um ou outro indivíduo transgride essas regras, essas condutas, acaba sofrendo as punições. E a lei, ela tipifica também, ela traz as punições. Por exemplo, realizar uma pesca num local proibido. Eu sei que se eu realizar uma pesca num local proibido,
eu estou sujeito a uma multa, dependendo do caso, uma detenção. Posso ser preso, porque eu estou atentando contra o meio ambiente, contra a natureza. Então, as leis, elas são regras de convívio social que foram estabelecidas pela sociedade. No caso, os nossos legisladores, em âmbito municipal, os vereadores, em âmbito estadual, os deputados estaduais, em âmbito federal, os deputados federais, os senadores, que criam esses mecanismos de acordo com o que é ditado, o que a sociedade, em sua organização, define como regras para o convívio social. No caso, este exemplo que eu trouxe para vocês é o relativo às leis, como também as regras do bom convívio social, o respeito ao próximo e outras regras que no dia a dia nos é passado de geração para geração. Veja a seguir como Elias transformou essa dimensão da vida em tema sociológico. Que espécie de sociedade é esta onde as pessoas, em número cada vez maior e em quase todo mundo, sentem prazer, quer como atores ou espectadores em provas físicas e confrontos de tensões entre indivíduos ou equipes, e na excitação criada por estas competições realizadas sob condições onde não se verifica derrame de sangue, nem são provocados ferimentos sérios nos jogadores. Então, Norbert Elias, aqui ele está comentando a respeito da prática dos esportes. Cada um torce aí pelo seu time, é uma competição saudável, terminou, todos somos amigos. Cada um tem um time que gosta do seu time, torce pelo seu time. Mas temos sempre que pensar na questão do esporte, do jogo, da disciplina, da competição. E não, como ele bem falou, no caso de uma luta, de uma guerra. O esporte, ele não é uma guerra, ele é uma competição saudável entre equipes, nas quais sempre terá um vencedor e todos amigos. Quem perdeu, no caso, acaba treinando mais para que no ano que vem, no próximo ano, no próximo semestre, consiga alcançar aí a sua vitória. Sempre de uma forma saudável, é uma forma que una os seres humanos, as pessoas, em torno do esporte, como realmente é a ideia do fair play, da competição, do jogo, de uma competição saudável entre todos. Por fim, Norbert Elias, agora ele irá tratar sobre a questão da morte, o evento morte. Também a morte, na visão de Elias, é reveladora. As sociedades não lidaram sempre da mesma maneira com a morte, diz ele, porque ela não se reduz a um acontecimento biológico e natural. Acompanhar as mudanças no trato da morte nos revela muito, portanto, sobre as mudanças que as sociedades sofreram em seus costumes. Por exemplo, as autoras Bomeni e outras, em seu livro Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, nas páginas 165,
afirmam que as sociedades urbano-industriais, por exemplo, criaram um ritual de morte particular, separaram a morte do ambiente doméstico. Os doentes terminais vão para o hospital e o velório, assim como o enterro não é mais feito em casa. Mas nem sempre foi assim. Na Idade Média, a morte era mais presente e familiar. Cabia aos parentes cuidar no próprio lar de seus velhos enfermos e, ao mesmo tempo, mais coletiva e violenta, basta lembrar os enforcamentos e as torturas em praça pública de que fala Foucault. O livro em que Elias trata esse tema se chama A Solidão dos Moribundos, em referência ao isolamento daqueles que estão no final da vida e são apartados da família e de sua casa, sendo entregues à tecnologia hospitalar e médica. No caso, pessoal, este comentário também está no livro das autoras, e como que as sociedades elas lidam com a questão, com o evento morte. Se anteriormente, há muito tempo atrás, as pessoas enterravam seus parentes nos próprios quintais de suas residências, na época da Idade Média, etc., até a criação dos chamados cemitérios, que é um local destinado a este fim, né? Então, como que a sociedade ela lida com este tema? Se de um lado a morte era tratada como uma questão familiar, hoje ela passa a ter um outro contorno. Além dessa questão familiar, ela envolve toda uma sociedade. Nós temos um local adequado para enterrarmos, no caso, os nossos entes queridos, ou mesmo cremarmos, com cerimônias aí de cremação, um local apropriado. O ritual que é feito hoje em dia é diferente do que era feito anteriormente. Então, através da cultura, do avanço da cultura, do avanço da sociedade, nós observamos que estas regras também acabam mudando, sofrendo alterações. Ok? Pessoal, chegamos ao fim da aula de hoje. Aqui estão as referências bibliográficas, aí os textos, as imagens, da onde foram retirados, as fontes. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram, deem o seu joinha. Não deixem de seguir o professor Adriano Remorini Traubach. Se inscrevam no canal para receberem as novidades, as novas videoaulas. E um grande abraço a todos.